Altura de ponto de ordem, um espaço para ouvirmos o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Boa noite. Obrigada Boa noite, pela Marisa. presença, como sempre, às quartas-feiras, aqui no NAU. Vamos começar pela sua ordem do dia, e a ordem do dia é, como todos nós calculamos, aquilo que está a acontecer com este conflito no Médio Oriente e esta decisão de Donald Trump e também de Benjamin Netanyahu de decidirem avançar para o Irão com ataques aéreos. Em termos de rasgar o direito internacional, qual é a diferença entre aquilo que Estados Unidos e Israel estão a fazer relativamente ao Irão e aquilo que o Vladimir Putin fez relativamente à Ucrânia? Nada. Nada. No fundo, nós estamos a assistir a reações diferentes do Ocidente só porque existe uma maior afinidade, que agora até está colocada em questão, com os Estados Unidos. No fundo, o que nós estamos a assistir aqui é uma espécie de bullying internacional. Isto é a vitória da lei do mais forte. Basta até olhar para os próprios nomes das operações, a fúria épica, o leão rugidor, para vermos que isto é a estratégia do bullying. Porque nós estamos a falar de alguém que não só ignora o direito internacional, é que eu não sei se as pessoas percebem o que está aqui em causa. É que todo o direito internacional e tudo o que foi feito, nomeadamente as Nações Unidas, foi feito a pensar numa paz depois da Segunda Guerra Mundial e que conseguiu, com maior ou menor dificuldade, conseguiu segurar uma paz mundial e até na Guerra Fria as coisas estiveram mais ou menos tranquilas. O que acontece neste momento é que de repente alguém se lembrou primeiro com a questão da Ucrânia, agora há alguém que vai fazendo ataques cirúrgicos consoante interesses estratégicos ou políticos que nem percebemos muito bem quais são, que decide, sem esta dimensão de gravidade, mas houve a Venezuela. Mas no fundo depois foi a Venezuela, a Groenlândia foi quase. E não sabemos agora, o que é que pode vir a seguir. Não sabemos o que é que vem a seguir. Porque o grave de tudo isto é que países como nós têm que se questionar obrigatoriamente quando vem esta situação. Porque quando as regras não servem e não são respeitadas, porque nós estamos a falar de alguém que nem respeita o próprio Parlamento, não respeita o Congresso, não respeita as regras internas, ataca sem justificar, diz que há uma ameaça quase a acontecer, mas ninguém sabe onde é que ela está. E que Portugal está a apoiar relativamente a movimentações na base das Lajes nos Açores porque é aliado. Porque é aliado, porque se fosse o Vladimir Putin a querer usar a base das Lajes, provavelmente a situação já seria inversa, já não se passaria a mesma coisa. Porquê? Porque estamos aqui mais uma vez perante uma situação de uma invasão a um país soberano que não é bem vista pela Europa, pelo Ocidente, e outra que é bem vista pelo Ocidente. Porquê? Porque vai matar um ditador. A questão é, onde é que está a linha vermelha, onde é que está o limite? Não está. O limite, no fundo, é o que apetecer a Donald Trump. E é isso que está em causa. E o direito internacional fica, na minha opinião, completamente estilhaçado. E o que eu pergunto é, um país como Portugal, nós não temos um exército que dissuada ninguém, aliás, basta ver as notícias. Não é o nosso exército que vai dissuadir quem quer que seja de fazer o que quer que seja. Portanto, esse é o grande problema. E o que me preocupa é, quando nós, com a nossa dimensão... Até por isso mesmo, esse é um dos argumentos para o Governo dizer que está ao lado do aliado dos Estados Unidos. Claro, é por isso mesmo também. Claro, porque nós não temos força sozinhos. A questão é, onde é que vai parar esta vontade de demonstrar que quem manda... Isto faz lembrar os bullies nos recreios das secundárias. Havia sempre um ou dois que tentavam e dominavam todo um recreio e que depois havia aqueles que iam fazendo alianças com o mais forte para ver se não... Desculpa, se escapavam e se não apanhavam nada por engano. E, no fundo, quando o direito internacional começa a ter este tipo de reações, eu diria que ninguém está a salvo. E depois, ainda por cima, todos vamos pagar o preço desta guerra. Portugal não vai escapar. Quem começar ou quiser abastecer o seu carro na próxima semana, já toda a gente está a dizer que vamos ter um aumento de 10 cêntimos. Vamos ter um aumento no que vamos pagar de combustível. Depois temos também outra vertente que, no fundo, é a questão de nós estarmos perante uma situação que até pode vir a trazer mais refugiados. Nós já temos a AIMA como temos, vamos ter mais problemas. Portanto, é uma guerra que não passa incólume. E mais, nós estamos a falar... Houve uma situação que a mim me chocou particularmente neste ataque, foi aquele ataque a crianças entre os 7 e os 12 anos que terão matado mais de 180 crianças. Está a referir-se à escola no Irão. À escola feminina. Não é claro de onde é que partiu esse ataque. Não é claro, mas a questão é, vai confiar na investigação que vier a ser feita e quem é que a vai fazer? Qual é que vai ser a autoridade independente que vai verificar de onde é que veio o ataque?
Eu não posso confiar, como a Marisa seguramente também não vai confiar. A investigação vai dar o resultado que quem a controlar quiser. Portanto, se forem os Estados Unidos, provavelmente não vai haver crime de guerra e foi o Irão que fez o ataque. Se for alguém pró-iraniano, vai ser o contrário. Ora, isto é estilhaçar completamente qualquer regulamentação. É o mesmo, de repente, em Portugal, alguém dizer agora sou eu que mando porque eu tenho as armas e vou controlar o país. É a mesma coisa. Tudo questões que nos devem fazer refletir. Muito. E muito. Vamos avançar. A pedido do Tribunal, a Ordem dos Advogados teve que nomear um advogado oficioso para José Sócrates para que o julgamento decorra com a normalidade que ainda não teve até agora devido às sucessivas interrupções. No entanto, também não há garantias de que esse defensor que foi nomeado possa ficar até ao fim ou que fique até ao fim. Não, ainda não há essa garantia. Houve aqui uma situação que houve essa nomeação, de facto. O que eu posso dizer para já é que a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior da Magistratura estão a tentar encontrar aqui uma solução, porque a questão aqui que se coloca neste caso é, mais uma vez, eu diria que há um fio condutor neste programa, ou seja, temos a lei do mais forte internacional, agora falamos da lei do mais forte internamente. Porquê? Porque a ideia que está a passar neste momento, e eu não digo que seja errada, é que os mais fortes conseguem inclusivamente levar tudo para a prescrição, porque há crimes que inclusivamente podem prescrever no primeiro semestre deste ano. E eu gostaria que o sistema encontrasse uma solução. Propula, espero que se venha a concretizar em breve. Para impedir que isso aconteça. A questão é que isto vem revelar uma coisa que para mim é inegável, é que nós temos processos que não conseguimos gerir. Os megaprocessos, neste momento, têm vindo, a menos que o sistema consiga regenerar-se e encontrar soluções agora, até agora, a imagem que tem passado é que o sistema não consegue gerir os megaprocessos. E isso é grave, porque mais uma vez temos uma lei do mais forte a funcionar, o que é péssimo para a credibilidade da nossa instituição judicial e das instituições todas, porque temos uma situação em que alguém até agora parece que me terá enviado 19 perguntas para eu responder. Eu confesso que a única coisa que eu vou dizer é, porque um dos ataques que é feito tem a ver com uma situação que foi, eu ter ido ao Campos da Justiça falar com a minha colega que tinha sido insultada e tinha sido maltratada quer por alguns meios de comunicação social e até por meus colegas meus e houve a necessidade, na minha opinião, de demonstrar essa solidariedade. É que quando o bastonário vai ao Campos da Justiça, ele não é o bastonário do arguido José Pinto. Não é. É o bastonário de todos os advogados. E tem que estar com todos os advogados, principalmente aqueles que estão numa situação mais frágil. Está a representar a classe. Eu estou a representar a classe. E o que é importante aqui que nós venhamos a perceber é, eu também não sou apologista do último pedido do Ministério Público, a menos que haja uma justificação, de querer obrigar o arguido José Sócrates a estar no banco dos arguidos em tribunal, porque eu não consigo, mas pode ser que haja uma justificação e que venha a ser dada. É muito importante que nós não utilizemos as mesmas armas que alguns quererão que sejam utilizadas. E isso é muito importante para equilibrar. Muito rapidamente, nós temos que avançar para o outro ponto. Quais foram os critérios para nomear este advogado oficioso para José Sócrates? Aqui o que foi feito foi o sistema que funcionou aleatoriamente. Não houve mais critério absolutamente nenhum. E é isso que eu acho que temos que trabalhar e com o Conselho Superior de Magistratura vamos tentar encontrar outra forma, principalmente aquela questão de garantir a continuidade da audiência como foi pedido pela magistrada. Muito bem, vamos à última ordem. A última ordem, vamos falar de um protocolo que existe entre a Ordem dos Advogados e a Fundação Carlos Gulbenkian. Que protocolo é este? Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Este protocolo nasce, por um lado, pela iniciativa da Fundação Carlos Gulbenkian, que eu quero deixar aqui um elogio muito grande, porque, de facto, acabou o Alto Comissariado para as Imigrações, infelizmente, e teve que ser a sociedade civil que se substituiu ao Estado nesta proteção. E eu elogio a Gulbenkian que, reconhecendo a sua origem, porque a Gulbenkian, como sabemos, teve origem num imigrante, era um imigrante que é um Golden Visa, mas era um imigrante, e reconhecendo essas raízes entendeu que tinha que assumir o papel de defesa dos atuais imigrantes. E o que é que eles fizeram? E falaram connosco e nós dissemos, considerando todas as iniciativas que temos tido, vamos ter projetos a nível nacional de apoio a comunidades
quer a Gulbenkian de integração social, quer a Ordem dos Advogados de integração jurídica. Não é voluntário, é a Gulbenkian que vai assumir os custos dos advogados, e isso é muito importante. A Gulbenkian vai investir, vai apoiar os imigrantes com fundos. E o facto de haver alguém que se preocupe com os imigrantes numa altura em que, de facto, mais uma vez, eles não são seguramente o mais forte da nossa sociedade, eu acho que é de enaltecer, e o protocolo vai levar apoio jurídico aos imigrantes. E isso acho que é de salientar. E por falar em e imigrantes, sublinhar. como é que foi acolhida esta ideia junto dos grupos parlamentares, a ideia da Ordem dos Advogados, de criar secções especializadas para imigrantes nos tribunais? Eu diria que a ideia tem tido uma boa recepção. Inclusivamente houve um partido, que foi o Chega, que transformou essa proposta em proposta de lei. Eu espero que seja aprovada, mas eu diria que até a parte mais importante para mim é a parte da mediação, ou seja, nós entendemos que há ali processos, estamos a falar só em Lisboa de mais de 130 mil, há ali processos que achamos que podem acabar sem ter que haver um julgamento e que pode haver um acordo entre a AIMA e as partes. Portanto, diria que essa ideia foi bem recebida. Foi bem recebida, e acho que é uma ideia deverá que avançar. Tem que avançar, porque nós não podemos ter uns tribunais administrativos que já estão o caos a ficarem ainda pior por causa dos processos da AIMA, obviamente. Que dificuldades, muito rapidamente, é que permitiria ultrapassar com essa proposta da Ordem dos Advogados, na prática? A questão da mediação na prática é esta. Nós temos muitas situações em tribunal. Porquê? Porque a AIMA não fez agendamentos e muitas pessoas foram ao tribunal pedir para que esses agendamentos fossem feitos. Esses agendamentos, parece-me que agora, estando numa fase de mediação, podem ser feitos e esses processos saem do tribunal. Outros há em que as pessoas não apresentaram documentos porque não receberam e-mails que a AIMA diz ter enviado. Ora, isto é fácil de resolver na mediação. Porquê? Porque, de facto, não receberam os e-mails. O que as pessoas têm é ter uma nova oportunidade para apresentar os mesmos documentos, e penso que isso se resolve também. Fica essa sugestão que já foi apresentada junto dos grupos parlamentares. Muito obrigada Muito obrigado, pela presença. Marisa. Volta na próxima quarta-feira. Boa noite. Muito obrigado.